Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, tive a oportunidade de ouvir um pastor, acho que é do país de Gales, que ele falou que lá na cidade de Londres, tem lá um parque chamado Hyde Park, para quem já foi em Londres, e diz que nesse Hyde Park tem um cantinho lá, chamado Cantinho do Discurso, chamado Speaker's Corner, que é o cantinho que qualquer um pode chegar, subir num tamborete e fazer um discurso. E diz a história, pastor John Blanchard contando, eu tive o privilégio de estar nesse lugar uma vez, que um senhor estava fazendo um discurso lá, e ele falava sobre o comunismo, e ele falando sobre o comunismo, viu passar um sujeito com um terno surrado, e falou assim: o comunismo vai colocar um terno novo naquele cidadão. E então, nesse cantinho do Speaker's Corner, no cantinho do discurso, é uma batalha de discursos. Quem não concorda, às vezes, levanta a mão e intervém no discurso. Então, um cristão levantou a mão e falou assim: o comunismo vai botar um terno novo naquele cidadão. O cristianismo vai botar um homem novo dentro daquele terno. Esse é o meu desejo nessa noite, esse comecinho de noite com vocês. Porque a palavra de Deus, o cristianismo, Cristo anunciado nas Escrituras, pode botar alguém novo dentro da sua roupa, que você escolheu para vir hoje no culto, porque Deus é bom, nos ama e fala conosco, amém? Eu quero convidá-los então para juntos nós abrirmos as Escrituras, no livro de Atos, no capítulo 23, nós vamos meditar em um versinho da palavra, mas vamos ler alguns outros para ajudar a entender um pouquinho a situação. Atos capítulo 23, nós vamos começar a ler no versinho número 10. Atos 23, começa no versinho 10, dizendo assim: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Todos vocês o 11. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Até aqui. Vamos orar uma vez mais. Meu Deus querido, Pai amado, só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. O bom da vida, Pai, é ser crente, é pertencer ao Senhor, Deus. E o bom da vida é poder ouvir a voz do Senhor semanalmente em família, família da fé. Louvado seja o Senhor por esse lugar, por essa igreja, por essa liderança, por esse povo, é o teu povo, Deus. Fala com a gente uma mensagem boa, forte, uma porção generosa, sacudida, que mexa com a nossa história, Deus. Amanhã e hoje à noite não podem ser dias iguais, Pai. Faz alguma coisa grande e nova em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Deus. Amém. Queridos, se a gente entender a situação que está por trás desse episódio aqui, não pode ser coisa boa com Paulo, pode? Olha o versinho 10, algumas palavras que me chamaram a atenção: celeuma, espedaçado, aguarda, botar ele na prisão, na fortaleza. Aí depois no 12, pulando 11, fala que sob anátema, sob maldição, eles fizeram o jejum da morte. O jejum da morte, mais de 40 caras contra Paulo, falou: nós não vamos comer nem morrer até esse cara morrer. O jejum da morte, o jejum errado. A situação aqui era de angústia, muito ruim, não estava bom para Paulo. E isso traz então uma pergunta que eu quero passear com vocês no versinho 11, que há de ser a vítima do nosso estudo aqui essa noite. Uma pergunta que nós vamos tentar trazer mensagem para o nosso coração essa noite. A pergunta é: como reagir diante da angústia? Como reagir diante da angústia? Paulo aqui está num dia não bom, ele está no dia mau, como diz Efésios. Eclesiastes 3, que diz que a nossa vida é sinuosa, há dia de plantar, há dia de colher, há dia de sorrir, há dia de chorar.
tem o dia mau. Aqui Paulo está enfrentando uma barra. Como reagir no dia da angústia? Eu creio que o verso 11 nos traz algumas lições. São mais do que a gente pode estudar, mais algumas lições. O verso 11 diz assim, mantenha a sua Bíblia aberta. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Nós vamos ver 3 lições pelo menos, e eu coloquei todas com a letra P, para ficar fácil, para a gente decorar o sermão. A primeira lição que a gente aprende aqui é a presença do Senhor, a presença de Deus. Olha o começo do versinho, na noite seguinte, quem? O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, a presença do Senhor. Como o pastor Sábio falou, eu sou missionário, e eu visito missionários nos campos missionários. Uma das coisas que me chama muita atenção é que boa teologia segura missionário no campo. Missionários bem preparados, missionários que tiveram um chamado e foram direto para o serviço, eles dão mais trabalho, para eles mesmos, entre a família, para o campo e para a igreja enviadora. Missionários que têm um chamado, que se preparam e então começam a servir, esses dão menos trabalho. E nós crentes, a mesma coisa. Uma boa teologia ajuda a gente a enfrentar a vida. Uma boa teologia. Aqui, por exemplo, uma grande verdade que a gente aprende foi essa que eu comentei. A presença do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, o próprio Senhor. Se saísse uma manchete de jornal, aqui no Jornal de Recife, dizendo: extra, extra, foi encontrado um homem que caiu na jaula com 2 leões, pelo menos 2, famintos com vida. Vocês acreditariam nessa reportagem? Talvez não, talvez não. Ou então se saísse assim: extra, extra, 3 meninos que caem dentro de uma fogueira, saem dançando dela e louvando a Deus. Seria possível uma cena dessa? Só para quem não é crente que não é possível. Porque essa história vocês conhecem. Um garoto chamado Daniel, talvez tão ungido quanto o pastor de vocês, ele foi jogado porque não quis ceder à pressão de um rei, e a única forma que acharam de pegar Daniel foi mexer com a fé dele. Falaram: faz um decreto para ele não orar, ninguém pode orar a Deus, ele não vai aguentar, porque não achavam nada para pegar na vida de Daniel. Então ele, com a janela aberta, como orava 3 vezes ao dia, fez de novo, começou a orar. A turma falou: não falei? Está lá orando. Pegaram ele, jogaram dentro da cova do leão, o rei tacou uma pedra em cima, pegou o anel dele, do grande, diz a história, e ele selou aquele buraco, consternado, porque ele gostava de Daniel. Daniel estava cuidando do reino ali, e depois ele foi para casa, passou a noite, no outro dia ele veio cedo, correndo para ver Daniel, Daniel, e ele estava lá, ele falou: vive eternamente o meu Senhor. Daniel saiu vivo de lá, porque a presença de Deus fecha a boca até de leão. Ou eu e você, nós acreditamos nessa história ou rasga a Bíblia. Se isso não é história verdadeira, eu vou abandonar a fé. Eu acabei de chegar na fé, eu não tenho 10 anos de crente, e eu sou apaixonado por essa história. Eu creio que Deus pode fechar a boca de leão. Deus faz leão com fome virar vegetariano. Louvado seja Deus. A história dos colegas de Daniel, não foi assim também? A presença de Deus. Eu certa vez visitei um missionário perto de Campo Grande, e no jipe dele, atrás do jipe dele, tinha escrito: guiado pelo 4º homem da fornalha. Esse é bom para botar um adesivo, não é? Guiado pelo 4º homem da fornalha. Qualquer um pergunta quem é o 4º homem da fornalha, aí ele já prega o evangelho. Eu me lembrei dessa história de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Foi Nabucodonosor que fez uma estátua grande demais, 30 metros de altura, de ouro, 3 metros de largura, e falou: vamos todo mundo adorar. A hora que eu tocar as trombetas, as cítaras, as flautas, os tamborins, todo mundo de pé, adorando a Deus. Aqueles 3 moleques não adoraram. Sadraque, Mesaque e Abidenego ficaram sentados e falaram: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E falaram: olha lá, os meninos não estão adorando não, Nabucodonosor. Pegaram os meninos, e ele estava tão furioso, que ele falou assim: esquenta mais a fogueira, taca mais fogo nessa fogueira. Diz a história que quem foi jogar os 3, o fogo estava tão quente que queimou os guardas. Eles foram jogar os 3, queimou os guardas que estavam jogando ele. Eles caem na fogueira e ficam lá dançando dentro da fogueira. Eu penso que eles estavam cantando: Deus enviou
seu filho. E ele falou assim, mas a gente jogou 3, Nabucodonosor. A gente jogou 3, tem 4 lá. O quarto homem da fornalha. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus presente. Como que nós vamos enfrentar o nosso dia de angústia? É preciso você e eu ter boa teologia. Ou Deus existe e está em Recife, ou então eu estou enrolado, porque eu moro em Brasília. Ele está em todo lugar. Quem já fez a oração final? Eu já fiz a oração final. Oração final é quando você acha que você vai morrer, no sério. Você fala, agora chegou a hora. Certa feita, sobrevoou na Amazônia, o avião que ia, o convencional não tinha, e me botaram num aviãozinho muito pequenininho. A hora que ele começou a voar e subindo com aquele barulhão, eu falei, chegou minha hora, Jesus. E comecei a orar. Aí me veio o Salmo 139 no coração, que fala que não tem como fugir de Deus, que se vai para cima, Ele está lá, que se mergulha fundo, Ele está lá. Eu falei, louvado seja Deus. Segura esse avião, Jeová, nós estamos juntos aqui nesse negócio. A presença de Deus é o que faz eu e você aguentar o tranco. Se eu não confiar na presença de Deus, eu piro. Eu quase morri no mar da Austrália, mar nervoso, virava parede, virava vale, virava parede, virava vale. Eu falei, Deus, o Senhor já acalmou o mar uma vez, o Senhor está aqui nesse mar, eu estou longe da costa, mas eu estou perto do Senhor, acalma o mar, Jeová. E o mar acalmou, louvado seja Deus. Deus é um Deus presente. Quantos de vocês lembram de um versinho de cabeça que diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu já gosto de P, para mim esse versinho, ele traz os melhores P's, e são 3, obviamente que eu sou presbiteriano, os melhores P's, para mim é a melhor promessa, eu não estou só, eis que eu estarei convosco todo dia. Coisa ruim é ficar sozinho, a Bíblia toda fala para a gente não ficar sozinho, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, não é bom o homem estar só, falei uma auxiliadora, levar as cargas uns dos outros, e assim vai. Tudo é de 2 na Bíblia. O Provérbio 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse, o negócio é ter companhia, não é bom estar só. E aqui o versinho diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro P é a promessa, nós não estamos sozinhos. O segundo P é a melhor pessoa, nós não estamos sozinhos, mas a minha esposinha, apesar de ser minha auxiliadora fiel, não faz as funções de Deus. Não faz. Agora, além de eu não estar só, eu tenho a melhor promessa, eu não estou sozinho, eu tenho a melhor pessoa, eis que eu estou convosco todos os dias, o próprio Deus. Eu preciso de Deus comigo toda hora. Para aguentar meu chefe, tem que ser Deus. Para aguentar meu casamento, tem que ser Deus. Para aguentar minha chatice, tem que ser Deus. Para aguentar a vida e as crianças, tem que ser Deus. A melhor promessa, você não está sozinho. A melhor pessoa, você está com Deus. Deus é um Deus presente, mas o último P é o melhor prazo, eis que eu estou convosco até domingo à noite, até terça-feira, porque quarta eu já vou cansando, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se amanhã amanhecer dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e terça, e louvado seja Deus, está convosco todos os dias, e quarta, eis que estou convosco todos os dias. Deus é um Deus presente. Como nós vamos reagir no dia da angústia? Nos lembrando da presença de Deus. Agora notem que esse versinho, ele diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, me chamou a atenção quando eu estudava esse versinho, a iniciativa de Deus. Não foi eu que fui atrás de Deus para ficar pertinho dele. Não é natural a mim e a vocês ir atrás de Deus para ficar pertinho dele. É Ele que veio pondo-se ao meu lado. A iniciativa é de Deus. Eu sou do Goiás, eu sou de Goiânia, ninguém é perfeito. E a gente tem um termo, um jeito de falar na minha família. Quando eu não era crente, eu era um camarada muito desregrado, e minha irmã falava para mim assim, Carlitos, você não tem expediente. Não tem expediente no Goiás, é menino que não é proativo, que não sai, não faz uma coisa, não age. Que não tem, bora rapaz, faz alguma coisa. Ela falava, Carlitos, você não tem expediente. O nosso Deus é um Deus de muitíssimo expediente. Ele não dorme nem cochila, Ele está com você, bonito ou feio, gordo ou magro, todos os dias, e é Ele que vem para perto de você. Naquela noite, o próprio Senhor pondo-se ao lado de Paulo, é da inclinação de Deus vir atrás de mim e de vocês. Eis que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Ele que amou, eu amo porque Ele me amou primeiro, eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sempre iniciativa dEle.
o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Eu anotei alguns versinhos de Gênesis, por exemplo, quando ele vai atrás de Adão, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele perguntou: Adão, vem para cá. Cadê você, Adão? João 3,16 que eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. É Deus, esse Deus presente, é da natureza dele vir atrás de você. Se você estava chué, triste, desanimado, angustiado, numa situação crítica como Paulo, como reagir diante da angústia? Lembre-se da presença de Deus, e Ele é um Deus que tem iniciativa e vem para perto de você. Outra, o nosso Deus, Ele é um Deus também de empatia. Nessa presença você nota ainda a empatia de Deus. Deus veio e pondo-se ao lado de Paulo. Você já encostou o ombro em alguém, tanto que é gostoso? Você cola no ombro aqui, mas fala: vem cá, deixa eu te mostrar. Não tem às vezes quando você vai mostrar alguma coisa e fala: não, é ali assim. Aí você fala: não, vem cá. A pessoa encosta aqui em você, ela está do seu ponto de vista e fala: eu estou falando ali, ó. Aí ela enxerga o que você está enxergando. O nome da organização que eu trabalho chama-se HUG, que quer dizer abraço. Muitas vezes, tudo que um missionário precisa é de um abraço. Aqui um caboclo bom para abraçar. Isso aqui é bom para abraçar, não é? Quem já ganhou um abraço desse pastorzão aqui? Parece um urso. Ele vem, pá, te pega assim. Um abraço tem seu valor. Esse nosso Deus aqui, ele é um Deus de empatia. O nosso Deus, ele vem, põe-se ao lado de Paulo e fala: Paulo, nós estamos juntos, cara. Ele vem atrás de Paulo, no dia da angústia. Lembre-se da presença de Deus, um Deus de iniciativa. Ele corre para cima de você, ele vem e se põe do seu lado. Ele é aquele tipo de Deus, que quando você tem um amigo que você está sofrendo, e você conta a sua agrura para ele, e fala assim: você também? Aí já cola o coração, porque o cara está sofrendo a mesma coisa que você, cola os dois e fala: não, então vamos chorar junto. Esse é o tipo do nosso Deus, ele conhece as nossas dores. Escutem esse verso: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Deus abandonou o próprio Filho dele naquela cruz, que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para nunca nos faltar a presença dele, nunca, nunca. Deus é um Deus presente. Me chamou a atenção, finalizando ainda esse primeiro ponto, da presença de Deus, o quanto ele faz isso individualmente. O versinho diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse coragem. Quem que é esse dele? Não é Paulo? Pega uma caneta, bota do lado dele, puxa uma seta e põe seu nome. Essa Bíblia foi escrita para mim e para você. Põe seu nome no lugar do dele aí, porque Deus esteve com Paulo, mas está comigo também. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Sávio, Carlitos, Léo, Daniel, Mano, todos nós. Deus é um Deus que ele trabalha com individualidade. Aqui o melhor técnico do mundo ali, ele vem e cola nele, e fala: nós estamos juntos, cara, vamos botar esses meninos para jogar bola, vamos ficar famosos, ganhar dinheiro para Jesus, aumentar o dízimo, louvado seja Deus. Deus é um Deus que ele vem a presença dele para perto da gente, mas individualmente, ele te conhece no detalhe. Você dorme de noite, do lado da sua esposa, bota a cabeça no travesseiro, e só Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Ele é um Deus próximo, a presença de Deus. Primeira pergunta é: como reagir diante da angústia? Lembre-se da presença de Deus. Amém até aqui? Segundo P, o primeiro foi a presença de Deus. Segundo P, a pergunta é: como reagir diante da angústia? E o segundo P é: lembre-se da presença. O segundo, lembre-se da palavra. Mais um P, lembre-se da palavra. Leiam vocês o versinho até a palavra coragem, por favor. 1, 2, 3 e já. Espera aí, vamos começar. Leiam todos juntos. 1, 2, 3 e já. Até aí. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse coragem. O segundo P é: lembre-se da
palavra. O nosso Deus, Ele não é um Deus mudo. O nosso Deus é um Deus que fala, Ele é comunicativo, simpático, eloquente, rico em palavras, não falta palavras a Deus. Deus não, no meio do discurso dele, não fala assim, mas, não falta palavra para ele. Ele tem um dicionário todo na boca e na mente dele, e ele é eloquente, comunicativo. Tudo que eu e você precisamos saber, ele falou na palavra dele. Todo o conselho que você precisa, toda a exortação que você precisa para atravessar essa vida, se você está novo ou se você está velho, tudo está escrito aqui. Vale a pena ler esse livro de novo e de novo, porque Deus fala, e Ele fala na sua palavra. Quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo com alguém, e você não fala, é porque você não se importa com aquela pessoa. Se tem um menino aqui assistindo o culto, e ele está para cair do banco, eu, com compromisso com Deus, pregando a palavra, se eu me importo com ele, eu falo, opa, o menino vai cair. Quando você avisa alguém alguma coisa, é porque você se importa com ela. Olha todo o aviso de Deus aqui para mim e para você. Ele está te avisando, não cai, não vai para aí. Não é assim que faz, é assim que faz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Como que eu vou reagir no dia da angústia? Eu preciso me lembrar da presença de Deus, uma boa teologia firme, crendo na onipresença de Deus, mas eu preciso me lembrar da palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus comunicativo. Ouçam esse verso. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Quantos de vocês se lembram da história do rico de Lázaro? O rico não tem nome e Lázaro é o mendigo. O rico era rico e recebeu as benesses em vida, era muito rico e vida regalada. O Lázaro, o mendigo, muito pobre e muito sofrido. Os dois morrem, Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Vocês se lembram da história até aqui? O rico foi para o inferno e desejando muito, por causa do muito calor, ele clama a Deus que alguém venha e pelo menos molhe o dedo na água e jogue na língua dele, porque o calor está demais, e ele sofre demais. E então é dito para ele que não tem jeito, depois da morte que está separado. Ou você corre em vida, ou então depois da morte não tem jeito. Aí ele fala, mas eu tenho 5 irmãos, 5 amigos que ficaram lá, manda alguém lá contar para eles, senão eles vão vir para cá também, aqui é ruim demais, está muito quente, é muito ruim, e ele foi para o inferno. Então Deus diz para ele, eles têm Moisés e os profetas, que Deus está querendo dizer, ele tem a palavra. Quem está aqui nessa vida, como eu e você, tem a palavra. Aí ele fala assim, não, mas os Moisés e os profetas não. Se mandar alguém daqui, que está morto, ir lá e avisar, aí ele vai acreditar. Ele falou assim, Deus falou para ele, se ele não acreditar em Moisés e nos profetas, nem que um morto se levante da cova e vá para ele falar assim, olha, essa história de inferno é verdade, a coisa lá está quente, ele não vai acreditar. Deus está botando para mim e para você o peso e a importância dessa palavra. Ele está dizendo que mais do que aparecer um fantasma, um morto, ressuscitar e aparecer para a gente aqui pregando o Evangelho, é menos forte, menos poderoso do que a apresentação da Bíblia verdadeiramente. Como que eu e você vamos atravessar um dia de angústia? É lembrando da presença de Deus, mas também lembrando da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, devore a sua Bíblia, porque é nela que Deus fala comigo e com você, para você suportar mais uma segunda-feira. Sem a palavra, a gente não resiste. Olha o que diz Hebreus 13:5. Porque Ele tem dito, Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Me chamaram a atenção aqui, novamente, pelo menos 3 coisas. Porque Ele tem dito, Deus, de maneira alguma te deixarei, fala para mim e para você, te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Deus fala comigo maravilhas, nunca jamais te abandonarei. Já abraçou o nosso primeiro P com o segundo P, a presença de Deus com a palavra de Deus. É Ele falando para mim e para você, nós estamos juntinhos, nós vamos juntos até o final. Só que a palavra, a voz de Deus, que ele fala nesse versinho, ele diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, coragem.
a palavra de Deus específica, falamos um pouco sobre a palavra, a importância dela, mas a palavra nesse episódio, que ele diz para mim e para você, e eu sou louco por Deus, porque vocês ouviram o versinho que o pastor leu? Exatamente o versinho de Isaías, nada combinado, mas agendado pelo Espírito Santo, dizendo: moçada do joelho vacilante, fica firme, não temeis, Deus vai voltar, Ele está com a gente. A mesma palavra, mais ou menos o mesmo sentido que ele aqui dizendo: coragem, coragem. Se o próprio Deus aparece para mim e para você essa noite e fala coragem, gera pelo menos 3 coisas. Vence o medo, porque se alguém tão poderoso, que eu creio tão fortemente quanto Deus, olha no meu olho e fala coragem, vence o medo, esquenta meu coração como quem abana a brasa, anima o meu coração e me traz esperança. Se eu estava desanimado, se eu estava angustiado como Paulo, e eu ouço o próprio Deus vindo do meu lado, falando na palavra, eu não preciso ver o próprio Deus do meu lado, Ele está visto aqui nas Escrituras, e Ele diz: ei, coragem, isso vence o medo, anima o meu coração, e eu estou cheio de esperança. Pode vir quente que eu estou fervendo. Louvado seja Deus pela palavra dEle, e a palavra dEle diz para você: eu estou com você, fica firme, esquece desse governo, esquece de qualquer dificuldade, nós estamos juntos, e eu estou falando para você, coragem, a palavra de Deus se esquentando o meu e o seu coração. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos juntos: no mundo passais por aflições, mas... Queridos, a palavra de Deus, encerrando esse ponto, para a gente esquentar o nosso coração, ela é comparada em Jeremias 23:29, Salmo 19:10 e Salmo 119:105 a algumas coisas. Uma delas, fogo. A palavra é como fogo. E eu me lembrei daquele episódio de Elias e os profetas de Baal. Vocês se lembram daquela história? Os profetas de Baal querendo trazer um fogo no negócio e orando a deuses estranhos. Ele falou: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 deuses? Só existe um Deus. E eles falaram: nós vamos mandar trazer fogo do céu. Ficaram se cortando, dançando ao redor de uma fogueira lá, para ver se vinha fogo, e nada de fogo. Ele falou: o Deus de vocês está meditando? O Deus de vocês foi ao toalete? O Deus de vocês está dormindo? Que história é essa? Deixa que eu vou fazer agora. Pegou o holocausto, botou lá, botou muita lenha, derrubou a água. Quem joga água em cima de lenha para tacar fogo? Ele jogou água em cima da lenha e do holocausto e falou: peraí, traz mais outro balde d'água. Jogou mais água 2 vezes em cima do holocausto, como se não bastasse. Ele falou: traz outra. 3 vezes ele encharcou a lenha e o holocausto. Aí ele orou: Deus, mostra para eles que só o Senhor é Deus, Pai, em nome de Jesus, desce fogo do céu. E me chama muita atenção a voz de Deus e a palavra dele. Diz na passagem de Reis que o fogo lambeu a água, consumiu lenha, pedra, holocausto, tudo, e lambeu a água. Aí vem o meu Deus e fala que a palavra dele é como fogo. E você? O que você faz com essa palavra? Por que você não está lendo essa palavra? Que é fogo. Outra comparação que ele faz é com martelo. Se eu bater forte aqui, eu vou quebrar esse negócio que já tremeu uma vez. Martelo. Martelo. Quem já deu uma martelada no dedo? A palavra de Deus é como esse martelo que esmiuça a penha. Isso tem poder, irmão. Se o seu coração está duro, leia a Bíblia que ela é martelo, ela vai quebrar esse coração seu. Se o seu filho não se converte, em nome de Jesus, recita um salmo para ele: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o meu Senhor está comigo. Fala a palavra, essa palavra tem poder, prega o evangelho, ele é poder puro, ele é fogo, ele é martelo, mas ela também é ouro. Não é comparada com ouro? Ela é preciosa. Essa palavra muitas vezes está encostada no seu criado mudo, aberta no Salmo 121, há 3 anos, irmão. Pelo amor de Deus, não sabe um salmo de cabeça e está cantando música do mundo decorada, sabe até marchinha de carnaval. Apaga da filmagem isso, pelo amor de Deus. E a gente não sabe um salmo de cabeça. Vamos decorar um verso. João 3,16 está muito básico. Essa palavra é ouro precioso. A gente precisa usar esse ouro, mostrar para o mundo a nossa riqueza. Mas diz a palavra também, ela é comparada não só com fogo, não só com martelo, não só com ouro, mas com mel. Ela é doce. Essa palavra que você fala, ela acalma o seu coração. O mel é doce. Quem já chupou um favo de mel? Louvado seja Deus, aquilo é o chiclete de Deus, aquilo é bom demais. Um favo de mel, isso aqui é mel, irmão. Isso aqui é mel. Por que a gente não está tomando um melzinho todo dia? O mel, além de ser delicioso, ele é medicinal, ele cura a alma. Vamos ler as escrituras. Está enjoado, está querendo separar da esposa, você está louco?
vai ler a palavra, separar da esposa, está doido? Leia a palavra, que isso aqui é mel, isso é medicina, cura o seu coração. Mas no Salmo 119, 105, vocês sabem de cabeça, ela é lâmpada para o pé e luz para o caminho. Ela mostra a situação que você está. Se você está no caos, essa palavra é lâmpada para o seu pé. Ela mostra, carpete vermelho, púlpito de madeira, onde eu estou. Mas ela também é luz para o caminho. Ela fala, é por aqui, Carlitos, chega, você estava errando demais até aqui. A palavra de Deus. Como nós vamos reagir no dia da angústia? Primeiro presença de Deus. Como nós vamos reagir no dia da angústia? Palavra de Deus. Último P, que eu quase dei um spoiler aqui. Terceiro P, vamos ler todos vocês o versinho 11 de novo. 1, 2, 3 e já. Na noite seguinte. Na noite seguinte, o Senhor, louvado seja Deus, pondo-se ao lado da gente, disse, gente, coragem, agora, pois do modo por que vocês deram testemunho até agora, assim importa que vocês continuem. O último P é perseverança com Deus, presença de Deus, palavra de Deus, perseverança com Deus, tudo com P, decorado, guardado no coração, perseverança com Deus. Aqui Deus está falando, no comecinho, pois do modo por que deste testemunho. Primeira coisa, na perseverança, se você está angustiado, esquece do que você está sentindo e faz o que você tem que fazer. Crente, lê a palavra, ora e fala de Jesus. O negócio do crente é pregar o evangelho. Posso contar a última do Beto? Beto é meu melhor amigo, o terno é dele de novo, eu nem sabia o que eu ia pregar. Tamo junto. O Beto, meu amigo, ele foi comprar um chip novo para o celular dele. O Beto estava precisando de outro chip no celular dele. Então ele já tinha um chip, foi na loja comprar outro chip. Chegou para a mulher e falou assim, eu quero botar um chip novo. Ela falou assim, o senhor pode escolher o número do telefone. Ele falou, bom demais. Ela falou, mas na verdade, os 4 últimos números do telefone. Você pode dizer um número e a gente vê se está disponível para o senhor pôr o número no seu telefone. Ele falou, muito bom. Ele falou assim, 0316. Ela começou a digitar, o Beto, muito conversador, perguntou para ela, fulana, você não está curiosa por que eu escolhi 0316, não? Aí ela, normalmente é porque o pessoal tem um número já parecido e escolhe o mesmo. Aí ele falou assim, mas não é o meu caso não. Aí ela, tá. Aí ele falou assim, mas você não fica assim curiosa para saber então por que é não? 0316? Aí ela falou assim, me conta por quê. Aí ele falou assim, 0316 é o endereço que mudou minha história. Rapaz brilhante, né? 0316 é o endereço que mudou a minha história. É João 3,16, vamos falar todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz ele que numa loja de celular, você falar isso, o silêncio era geral, a menina travou. A menina olhou para ele assim, travou. Ele testemunhou de Cristo. Se um homem desse estava triste, angustiado com a vida dele, à medida que ele anuncia o evangelho, ele está fazendo o dever de casa. Deus já anima o coração dele, porque você foi feito para isso. É igual uma faca lamber uma manteiga no pão. Ela até serve para torcer um parafuso, mas ela foi feita para passar manteiga no pão. Você foi feito para anunciar o evangelho. Você até trabalha, mas quando você anuncia o evangelho, é ali que você desliza. Você foi feito para isso. Traz uma alegria para o coração. A angústia vai embora. Louvado seja Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Nós vamos, nesse terceiro ponto, a gente está vendo então a perseverança de continuar fazendo. Uma frase de alguém que eu gosto muito, a obediência nos leva a lugares que jamais iríamos. A obediência nos leva a lugares que jamais iríamos. Se vocês lerem um pouquinho de Atos 20, a gente está em Atos 23, até 23, estava todo mundo falando para Paulo, doido, não vai para Jerusalém, não vai, caixão. Teve um profeta, Ágabo, que chegou a pegar um cinto de Paulo, amarrou a mão e o pé, falou assim, é isso aqui que está te esperando lá, cuidado, não vai. Ele foi, ele falou, importa-me pregar o evangelho. Ele foi, perseverança. Quando fala a palavra perseverança, ela está amarrada com resistência. Se falou em perseverança, não está querendo dizer caminho livre, não. Falou perseverança, pressupõe resistência, dificuldade. Quer saber um episódio que vocês lembram? Moisés.
de frente para o Mar Vermelho, obedecendo a voz de Deus. De repente um mar caudaloso, aqui, o de Recife, onda batendo, pá, e volta, e pega impulso, e volta, pá, batendo, Mar Vermelho, pá, batendo. Ele parou ali na frente com o cajado dele e falou: sujou. Consultou Deus. O que Deus falou para ele? Eu anotei o verso. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. Bora. Marchem. Perseverança, não é para parar. O sentido da palavra marche, para quem é da roça igual eu aqui, é igual você arrancar uma mandioca do chão, irmão. Aquilo ali está ali, fincado no chão, que não foi feito para sair. Arranca e vamos fazer um que bebe, vamos comer esse negócio. Perseverança pressupõe resistência. E em Jerusalém, Paulo apanhou, Paulo foi preso. Paulo em Coríntios fala que levou 40 menos uma chicotadas, ou seja, 39 chicotadas 5 vezes. O caminho é difícil. Esse negócio de ser crente é custoso mesmo, só que é para continuar, não é para parar. Aqui, uma última lição que a gente aprende, nesse terceiro ponto, além da presença de Deus, da palavra de Deus, na perseverança, nós vamos anunciar o Evangelho, mas ele diz no finalzinho: porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, e assim importa que o faças em Roma. Ele diz o seguinte, ele aprova e comissiona. Ele aprova porque falou assim: arrasou em Jerusalém, Paulo, é isso mesmo, estava difícil, é doído, mas você fez certo, o negócio é ser fiel a mim, arrebentou. Ele aprovou, mas ele também comissiona. Agora vamos para Roma, bora, agora nós vamos para Roma fazer a mesma coisa. Como que nós vamos reagir no dia da angústia? Nós vamos reagir no dia da angústia com presença de Deus, teologia boa no coração, com a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura dessa Bíblia urgentemente, mas também com a perseverança em Deus. Continua a marchar, não pare. Amém até aqui? Então vamos orar, vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração pedindo para Deus realmente aplicar essa palavra nos nossos corações. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, a gente aqui fica sem palavra diante do Senhor, Pai. Diante do Senhor a gente quer dizer e confirmar a Tua presença, porque não há quarto escuro, porta fechada, escritório fechado, qualquer lugar que o Senhor não esteja. E nós perdemos a palavra porque o Senhor tem toda a palavra. A gente tem conversado demais, Deus, e conversado pouco sobre o Senhor. Que a Tua presença seja perceptível nas nossas vidas, porque ainda que a gente não perceba, o Senhor está. Louvado seja Deus pela Tua presença. Mas que também a gente tenha sede e fome da Tua palavra, Deus. Tira todo o entretenimento que sufoca a nossa intimidade com o Senhor. É internet demais, é televisão demais, é diversão demais, é passeio demais, é coisa demais que nos tira do deleite da Tua palavra. A gente não gasta tempo para sentar no banco e ouvir a voz do Senhor, conversar com o Senhor, Deus. Mas também, Deus, a gente te pede, por perseverança, Deus, se o Senhor não nos animar com a Tua palavra, nós não vamos resistir, Pai. Nós não daremos conta de continuar. Mas o Senhor pode visitar as graças agora nesse comecinho de noite, esquentar os nossos corações e dizer no nosso ouvido: continua. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém, Deus.